Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Novos Rumos da Justiça. Eu sou Ivaldo Prado e hoje nós estamos aqui com o Dr. Douglas Martins. O Dr. Douglas é doutor pela Universidade de Saragoça, na Espanha, e é juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos no Tribunal de Justiça do Maranhão. Boa tarde, Dr. Douglas. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar compartilhando um pouco da sua experiência com nossos telespectadores. E a intenção, na verdade, é conhecer um pouco como é que tem sido o seu trabalho aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. A gente tem acompanhado um pouco o seu trabalho pelas redes sociais e a gente tem visto que o senhor tem conseguido fazer algo inédito, né? Não só aqui nessa vara, mas no tribunal em geral, de estar conseguindo fazer autocomposições, né? Conciliações, principalmente com a Fazenda Pública. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que tem sido essa sua experiência aqui como titular da vara e como é que tem sido essas tratativas com a Fazenda Pública. Perfeito. Primeiro, Ivaldo, parabéns pelo trabalho que você também desenvolve nessa área. Obrigado. Da mediação, da conciliação. Esse é um caminho. Esse é um caminho importante. O judiciário já não aguenta a quantidade de demandas que chegam a ele. São milhões de demandas em que as pessoas parecem que buscam muitas vezes o conflito. E o caminho, me parece, seja hoje mais adequado o da conciliação, o da mediação, de encontrar a solução consensual para os problemas. Aqui, quando essa vara foi criada, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, eu não estava aqui. Eu estava em Brasília, lá a serviço do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Mas logo que cheguei, mesmo sendo titular, eu não estava em São Luís, mas logo que cheguei, uma das primeiras coisas que fiz foi marcar audiências de conciliação em processos que envolviam a Fazenda Pública, envolviam temas que as pessoas ficaram um pouco perplexas com isso. Questões ambientais, questões urbanísticas. Perplexas com a tentativa de conciliação. De conciliação nesse assunto. Que não era comum. Não era comum. Nas varas da Fazenda Pública, quase ninguém marcava audiência de conciliação quando se tratava de direitos indisponíveis. E quando eu marquei as primeiras audiências, como eu disse, causou uma certa perplexidade. Mas como vai transigir se o direito é indisponível? Então, o primeiro grande obstáculo foi entender que o direito é indisponível, mas a maneira como vai se alcançar aquele direito, dar efetividade a ele, é possível compor. Então, as pessoas não podem, por exemplo, quando se trata do direito à saúde, não dá para você dizer, olha, vamos dispor do direito à saúde. Uma ação do Ministério Público que vai discutir, por exemplo, as condições adequadas de um hospital, as condições sanitárias, as condições adequadas. O direito à saúde é indisponível, mas a maneira como você vai garantir as condições para dar efetividade a esse direito, por exemplo, resolvendo as questões sanitárias de um determinado posto de saúde, hospital, uma unidade de pronto atendimento, isso é possível transigir, porque se de um lado o direito à saúde é indisponível, de outro, os recursos da administração pública também são finitos. Sim. E há necessidade de uma previsão orçamentária para que você consiga resolver aquilo que é demandado em um determinado momento. Por exemplo, obras, realização de concurso público, enfim, uma série de medidas necessárias para que aquele direito à saúde seja efetivado. Então, quanto a isso, é não só possível a transação, como é recomendável. Ela é necessária, porque imagine uma situação que não tenha composição quando se discute, por exemplo, o direito à saúde e a necessidade, por exemplo, de fazer funcionar melhor uma unidade de saúde. Imagine, o juiz, se ficar para ele decidir em que prazo vai ocorrer aquilo, eu não tenho como fazer um juízo aí de ponderação entre as necessidades, as dificuldades orçamentárias da administração e as necessidades da população pelo atendimento mais rápido possível. Quando eu marco essas audiências de conciliação em temas como esse, e aqui eu estou citando um dos gravíssimos, que é Sim. relativo ao direito à saúde, ninguém tem dúvida de que é um direito indisponível, Sim. Mas nesses casos nós conseguimos aqui mais de 90% de acordo. 90% de acordo. Quase todos têm acordo. Mas como que está conseguindo isso? Porque as partes passaram a entender que nessas situações, o ideal é, de um lado, ouvir a administração pública, olha,
eu quero fazer, mas não tenho os recursos para fazer agora. Posso incluir no orçamento do próximo ano, fazer um projeto para realizar de tal forma, startar uma licitação, um processo licitatório no prazo X, concluir esse processo licitatório em um prazo Y, realizar o concurso público para preencher os cargos com esses profissionais no prazo Z, e junta isso, e aí sim encontramos um meio termo para ali celebrar um acordo que atendam as duas que partes. Atendam as duas partes. Na verdade, o senhor muda o estilo de negociação, que um estilo heterocompositivo, em que o juiz vai julgar, né? Você tem uma situação que às vezes é um perde-perde, né? Você nem consegue atender a administração pública, nem consegue atender o requerente, porque se você dá uma sentença que a administração pública não vai conseguir cumprir, o que às vezes acontece, o requerente, no caso do Ministério Público, a Defensoria Pública, também vai sair prejudicado porque não vai ter a sua vontade atendida. E a partir do momento que o senhor abre uma negociação, o senhor dá a oportunidade das partes poderem transacionar, e isso aí vira uma negociação ganha-ganha. A administração pública consegue ter um prazo factível para poder atender aquela necessidade de quem está requerendo, e o Ministério Público, a Defensoria Pública, na verdade a sociedade em geral, né, ela consegue ter a sua necessidade atendida, né? Isso quando o senhor dá essa oportunidade, quando o magistrado dá essa oportunidade para se abrir essa negociação, que as partes possam negociar. Quando não ocorre a conciliação, ocorre exatamente o que você disse, o perde-perde. Sim. Nós tivemos aqui um exemplo que eu uso inclusive nas aulas, na Escola da Magistratura, eu uso como exemplo errado. Nós tivemos uma ação aqui em que não houve acordo. A discussão era o Ministério Público pedindo que fosse fornecida uma prótese transfemoral de titânio para determinadas pessoas com deficiência. Imagine que na defesa o município vem com aquela discussão sobre se a questão da reserva do possível, interferência dos poderes, a independência dos poderes, e ninguém discutiu a possibilidade de fornecer outra prótese. Como aquilo foi para uma instrução, demorou, os argumentos apresentados em defesa não foram acolhidos, a ação foi julgada procedente, condenando o município a fornecer prótese transfemoral de titânio. Pois bem, recurso, o assunto sobe ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça confirmou minha sentença, mandando fornecer a prótese transfemoral de titânio. Transitada em julgada a sentença, você vai executar, é a hora que chega a administração e diz: de titânio nós não temos, mas de alumínio. Então, vejam que eu uso esse exemplo para dizer sempre. Agora transitou, mas doutor, não podemos fornecer a de titânio porque essa custa quase 50 mil reais e a de alumínio custa 3 mil reais. Sim, então vamos analisar como a conciliação é importante. Se em vez de ficar aqui discutindo reserva do possível, independência dos poderes, nós tivéssemos transigido aqui, era a hora de chegar a proposta de dizer: de titânio nós não temos. É muito caro, vai onerar excessivamente a administração pública, nós vamos fornecer de titânio para algumas pessoas e vai faltar para muitas outras. Então, olha o quanto a administração economiza, porque o que a pessoa precisava mesmo era de uma prótese transfemoral. Se era de titânio ou de alumínio, era discutível a qualidade dela, quanto vai durar uma, quanto vai durar a outra, será que vale a pena pagar 50 mil reais em uma que pode ser adquirida por 3? Então, a conciliação, a mediação, o bom entendimento, mesmo quando estamos tratando de direito indisponível, é essencial, é fundamental. E aqui, como eu já tinha falado, nossos percentuais de êxito nesses acordos é fantástico. E mais um detalhe, que eu acho que essa tu vai adorar. Algumas, em um determinado processo, eu não vou aqui citar os nomes, sim, mas era um que tratava também de direito à saúde. Era relativo a controle de infecção hospitalar nos hospitais públicos e privados daqui. Uma das partes, a parte autora da ação, disse que não ia fazer o acordo. Os réus queriam fazer o acordo para, reconhecendo que ainda não estavam fazendo o controle de infecção hospitalar como devido e notificando ao Ministério da Saúde, mas queriam só um prazo para fazê-lo.
Olha, nós não estamos fazendo, precisamos de uma qualificação e queremos fazer. Só precisamos de um certo prazo. Mas a outra parte diz, não quero acordo porque eles não cumprem os TACs, não cumprem aquilo que é acordado, não cumpre sentença. Aí vem uma informação importantíssima. O percentual de cumprimento de acordos é muito maior do que o de sentenças. Por incrível que pareça. Muito bom. As partes se sentem com mais vontade, se sentem mais moralmente obrigadas a cumprir o que ela própria escolheu fazer de livre e espontânea vontade, do que aquilo que vem de uma sentença transitada em julgado. Exatamente. Eu tenho um percentual mais alto aqui de sentenças com trânsito em julgado, com multas altíssimas, de milhões de reais. Algumas chegam a dezenas de milhões de reais de multas, altíssimas contra a administração e às vezes estão em descumprimento. Já apliquei multa, já bloqueei recursos, já mandei incluir em precatório e a resistência é maior. Quando é objeto de um acordo, transitou em julgado a homologação de um acordo para realizar algo, a administração pública faz um esforço maior para cumprir. Bom, qual é o motivo disso? Eu acho que é possível uma reflexão sobre esse assunto. Sim. Uma delas é que quem está em conflito tem uma tendência de manter o conflito, mesmo quando já está transitado em julgado aquele assunto. E mantém a resistência aqui como pode, com todas as forças. Até para poder provar que aquilo que ela vem dizendo desde o início, que não tenho condições de fazer. Sim. Então, se a parte sustentou que não tenho condições de fazer, não tenho reserva do possível, não tenho orçamento, transita em julgado, ela continua lutando, dizendo não tenho como fazer. Vai sustentar isso até o final. Sustentar até o final. Quando é acordo, foi ela que disse, olha, eu faço, mas não tenho como fazer agora. Vamos fazer parcelado isso no decorrer deste ano e do próximo ano. Faço a metade esse ano, a outra metade no próximo ano. Por mais que ela enfrente dificuldades econômicas, ela tenta fazer, porque ela própria disse, eu farei. Se comprometeu a fazer. Se fazer. comprometeu a fazer. Sim. Então, bem aí talvez esteja a explicação para o percentual maior de cumprimento. Sentença é igual, Sim. porque ela transitou em julgado da mesma forma, o acordo e a sentença transitada em julgado. A obrigação é exatamente igual, mas esta, que foi o acordo, é mais cumprida. E eu acho que é o compromisso que a própria parte assumiu. Por isso é que aí seria mais um motivo. Só isso já seria assunto para uma tese de doutorado, né? Sim, refletir sim. E fazer um estudo, um estudioso, até aproveito o teu programa para recomendar alguém que queira, esteja fazendo um mestrado, um doutorado, e queira fazer um estudo sobre verificar de forma mais científica. Sentença oriundas de decisões autocompositivas, né? E heterocompositiva, né? Perfeito. Então, nessas hipóteses, fazer um estudo, porque eu estou dizendo aqui baseado em informações de uma só vara, que é a que eu sou o titular. Sim. De repente, um estudo mais complexo, que veja em outras varas, para ver se não é uma coisa específica da vara de interesses difusos e coletivos, se é só aqui. Na jurisdição privada nós temos esses números, e realmente esse exemplo que o senhor está falando, a gente já vive isso na jurisdição privada. Todos os acordos que são feitos de forma voluntária, através de negociação, de conciliação e de mediação, nós temos um índice de quase 100% de cumprimento. É aquilo que o senhor disse, quando é através de uma sentença, uma coisa coercitiva, obrigatória, o índice de não se cumprir o acordo é muito maior de quando é uma coisa voluntária, né, consensual. Tá? Então, são dados interessantes, né, que realmente vale uma tese de mestrado e doutorado que vale ser estudado. Enquanto o senhor fala de direitos patrimoniais indisponíveis, né, quando se trata de administração pública, a própria lei de mediação ela fala que você pode fazer mediação e conciliação quando se trata de direitos patrimoniais indisponíveis, porém passíveis de transação. Tá? Desde que tenha o oitivo do Ministério Público e, no mínimo, uma sentença. Tá? E a sentença do Estado, a administração pública é obrigada a estar cumprindo. Tá? Mesmo através de uma autocomposição, de uma conciliação, de um acordo entre as partes. Tá? Então, tem sido muito interessante, a gente tem acompanhado os resultados das suas audiências, de suas conciliações. Os seus índices de acordo têm sido bem superiores
as sentenças. Então, que sirva de exemplo, né, para os demais magistrados, para outros estados, para outros tribunais, e que a gente consiga realmente estar alavancando isso, estimulando as partes, incentivando as partes a estarem sempre sentando para conversar, para conciliar, para negociar. Ainda mais quando se trata de administração pública, que às vezes é tão difícil, né? Verdade. Aí, quando se trata de entes privados, às vezes é mais fácil. É verdade. Doutor Douglas, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, por estar compartilhando um pouco essa experiência com a gente. Tá? E espero que a gente possa ter novas conversas em outras oportunidades. Estou à disposição, aqui, fique à vontade. Sempre que esse assunto é agradável, é um assunto que eu imagino que seja o caminho para o judiciário, e conte conosco aqui, sempre que possível. Obrigado. Obrigado a todos pela audiência, curtam o nosso canal, compartilhem e até o próximo programa.